Nós vamos começar o nosso webinar, eu e Márcio. Eu gostaria, antes de agradecer a presença de todos vocês, em respeito ao horário, né? Nós temos aí uma horinha para conversarmos, debatermos acerca da MP 927, sobre o Covid-19, as suas consequências nas relações trabalhistas. Queria direcionar alguns agradecimentos para o meu time de TI, né? Na pessoa do Rui Figueiredo, que teve a velocidade de organizar tudo isso, preparar os links. Nossa equipe de marketing, na pessoa da Camila Menezes e o Giovanni, que nos ajudaram na elaboração das apresentações, no envio dos convites, na velocidade e na dinâmica necessária, que faz parte do DNA do nosso escritório. E ao Márcio, que é o meu sócio trabalhista, também está aqui conectado. Hoje ele conseguiu remanejar os compromissos e vai poder participar desse segundo webinar trabalhista sobre o Covid-19. Temos certeza que nos próximos dias, provavelmente, nós vamos fazer outros. Ainda essa semana, vocês devem receber, deve ser publicado no nosso LinkedIn, né, o webinar da área de tax, da área de PI, da área de compliance que vão fazer juntos. Talvez, né, uma pontinha trabalhista de novo, porque a gente sabe que as questões de direito do trabalho, elas têm uma dinâmica bastante diferente e é o que tem gerado muita ansiedade por parte dos nossos clientes. Acho que a gente pode afirmar que 70% das demandas hoje que a gente tem recebido dos clientes são de matéria relacionada a relações de trabalho sindicais. A gente tem uma grande parcela também na área de contencioso e arbitragem, resolução de conflitos, né? Então, eu convido também vocês a lerem a reportagem hoje que saiu no Valor Econômico, no caderno de legislação. O nosso sócio Felipe Hermani, ele vem trabalhando fortemente na questão relacionada à renegociação de contratos, uma vez que nesse momento de crise e de receitas baixas, as empresas estão procurando alternativas, né, para evitar o conflito judicial ou até mesmo uma arbitragem, e nosso time de contencioso está totalmente preparado para suportar os nossos clientes nessa renegociação. E também gostaria de convidar vocês para acessarem o nosso site no LinkedIn, né? Nossa página no LinkedIn. Nós publicamos ontem um booking com um consolidado de todas as práticas do nosso escritório em relação e as nossas opiniões em relação ao Covid-19. Dentre elas, vocês vão encontrar também, né, o artigo referente à parte trabalhista, a parte de arbitragem e resolução de conflitos que eu acabei de mencionar, que foi elaborado pelo nosso time de contencioso e arbitragem, mas também PI, mas também compliance, né? Ontem saiu uma MP, a 928, que versa também sobre questões relacionadas a LGPD. Então, vale a pena, se vocês tiverem um tempo, dar uma olhada, baixar o nosso booking e lerem com calma todos os aspectos que podem impactar no negócio de vocês. Eu gostaria, então, na tela de vocês, eu estou compartilhando a minha tela aqui, nós estamos compartilhando aqui a apresentação. Eu vou iniciar a apresentação dando um cenário do Covid, como é que estamos do Covid hoje. Vamos ver aqui, por alguma razão, aqui. Pronto. Bom, o cenário hoje, na verdade ontem, porque os dados do Ministério da Saúde ainda não saíram, são 2.201 casos confirmados. Eu estou tendo retorno de voz e gostaria que, se pudesse, colocar no mudo, gente, senão vai ter retorno de voz aqui para mim. Nós tivemos 2.201 casos confirmados, né? 47 mortes, sendo 40 no estado de São Paulo, que é um hub mais importante do Brasil. O Guarulhos recebeu muitas pessoas e importamos o vírus. O portão de entrada do vírus foi pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos. 6 no Rio de Janeiro e 1 confirmado ontem à noite às 10h51. Lamentavelmente, nós tivemos a primeira morte em Manaus, tá certo? Atualmente, nós estamos com um panorama de dobra do número de casos confirmados de 4 em 4 dias. Entretanto,
já temos, né, a expectativa de que esses casos confirmados eles acabem dobrando a partir do mês de abril, em poucas semanas, de 2 em 2 dias, o que é muito ruim. Ou seja, nós vamos começar a entrar naquela curva de crescimento exponencial que todos os países que enfrentaram anteriormente o coronavírus, a gente vai enfrentar também, tá certo? A gente teve, no decorrer dessas últimas 2 semanas, inúmeros decretos estaduais e municipais versando sobre o coronavírus nos mais diferentes âmbitos, seja ele na esfera tributária, seja ele na esfera ambiental, seja ele na esfera trabalhista. Tivemos aí declaradamente um conflito de competência entre governo federal e estadual, que obrigou o governo federal a relembrar e reiterar algumas normas relacionadas principalmente a fechamento de estradas, fechamento de aeroportos, que isso não pode ser feito por decreto estadual, que isso não pode ser feito por decreto municipal, isso deve passar pelas agências nacionais reguladoras, deve passar pelo poder público federal. Então, esse conflito de competências entre municípios, estados e governo federal tem trazido muito atraso, né, nas decisões a serem tomadas. Nós tivemos aí, na semana passada, o decreto no estado do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo, de pelo menos 14 dias, né, da quarentena, com o fechamento do comércio, com o fechamento de shopping centers, com o fechamento de serviços não essenciais, deixando apenas a saúde, supermercados e farmácias com regime normal de trabalho, e permitindo, evidentemente, né, atividades internas nas empresas em regime de home office. Então, o decreto mesmo trouxe muitas dúvidas. Para quem trabalha no segmento offshore, que é o pessoal que trabalha em plataformas, Macaé fechou a cidade, fechou a entrada da cidade e foi um caos total, porque as pessoas que precisavam trabalhar em regime offshore, que estava fora do decreto, não conseguiam embarcar, não conseguiam sair da cidade, não conseguiam transitar. Isso gerou muita dúvida justamente por esses encontros de informação, tá certo? A gente sabe que tem informações por conta de nossos contatos dentro, né, do Ministério da Economia, né, que tem um conflito muito grande no Comitê Tripartite, que é composto pelo governo, pelos representantes dos trabalhadores e pelos representantes dos empresários. E está tendo uma discussão muito grande porque a comissão tripartite foi contaminada por um viés político, e aí esse viés político acaba atrasando as decisões. E o fruto de tudo isso, né, dessas decisões, foi justamente a publicação, às 11h50 da noite do domingo, logo após o Fantástico, da MP, que é objeto da nossa discussão hoje, a MP 927, que tem gerado muita polêmica, tem trazido muitas dúvidas em torno dos seus mecanismos, e foi publicada no domingo à noite. Ontem, segunda e terça, nós passamos aí o dia todo respondendo questionamentos por parte dos nossos clientes e entendemos que era necessário abrir para além dos nossos clientes, né, para o público que vem nos acompanhando no LinkedIn, para o público que vem buscando informação de fontes confiáveis, as consequências dessa MP. Márcio, tem alguma coisa para complementar em relação ao cenário? Você aí que está no Rio de Janeiro esses dias, o que você tem visto nas ruas? Como é que tem sido aí a apreensão do público carioca? Não, acho que é mais ou menos nessa linha mesmo. Quer dizer, o Rio de Janeiro está em quarentena, está fechado, o comércio está fechado, os shoppings estão fechados. Quer dizer, um clima de incerteza, um clima de disputa muito grande entre o governo federal e o estadual. Quer dizer, o cenário é bem parecido com São Paulo. Não está nem um pouco tranquilo, quer dizer, existe uma preocupação muito grande. Isso a gente está vendo. O Rio de Janeiro já está muito combalido, com as empresas saindo, procurando outros estados para ir, e as que estão muito preocupadas com razão com o momento, né? A medida provisória veio para possibilitar as empresas a agir no curto prazo. Isso é importante a gente falar, porque ela prestigiou o poder diretivo do empregador, quer dizer, podendo impor a maioria das condições. Essa negociação direta com o empregado e empregador é muito importante também, inclusive porque, como você bem falou, amplia o alcance da norma, né? Eu só queria aproveitar, Tanaio, para te agradecer inicialmente por ter me chamado para convidar, para comparecer a uma aula sua.
Já era uma coisa que a gente já conversava há algum tempo. E da mesma forma, aproveitar aqui, o Tanabe, só para fazer um registro de agradecimento ao Fábio Campos Melo, que está conduzindo pessoalmente toda essa crise, não só com o escritório, mas com os nossos clientes, com essa preocupação, com a preocupação com o atendimento. Isso é importante a gente frisar, que estão todos os sócios pessoalmente envolvidos no dia a dia das empresas, porque nós estamos muito preocupados com tudo. Vale esse registro. Vai lá, Tanabe. Obrigado, Márcio. Boa lembrança, boa lembrança. É bom a gente depois mandar essa gravação para o Fábio, para ele ter certeza que vai ficar feliz com a nossa lembrança. Bom, eu queria agora então passar para o próximo slide e a gente vai entrar então na MP propriamente dita, gente. Então, a MP trouxe algumas coisas que são importantes. Por exemplo, a MP ela reconhece expressamente a força maior nesse cenário de pandemia. Nós estávamos discutindo internamente no escritório e o conceito de força maior ele é muito abrangente e tem divergências entre as diversas práticas do direito. Força maior no âmbito do direito civil, ele tem uma ótica diferente da força maior no âmbito do direito do trabalho, que também tem uma diferença em relação à ótica imposta pela Receita Federal, que é do âmbito tributário, e em função dessas divergências, a gente tinha muitas dúvidas em torno da aplicação de alguns artigos da CLT, que são artigos que existem desde 1943, mas jamais tinham sido aplicados anteriormente. E com a MP ficou claro a questão do estado de emergência, estado de calamidade pública e força maior, na ótica trabalhista, tá certo? A primeira coisa mencionada já antecipada pelo Márcio é a questão da validade das negociações individuais. No momento de crise, no momento em que as decisões empresariais precisam ser tomadas com muita velocidade, houve inteligência por parte da medida provisória, no sentido do legislador permitir a negociação direta entre empregado e empregador por meio de acordo individual, respeitando-se as regras constitucionais. Então, desde que você não viole a regra constitucional, seja uma regra transitória para que a empresa e o trabalhador juntos possam passar por esse momento de pandemia, essas regras, pela MP 927, elas são válidas. Então, esse é um aspecto importante porque muitos dos nossos clientes estão, sim, adotando a negociação individual, a implementação de aditivos por acordo individual de trabalho, em detrimento da negociação coletiva, justamente pela inoperância e o difícil acesso que as empresas estão tendo ao sindicato. Muitos sindicatos eles estão de portas fechadas, eles não deixaram nenhuma mensagem ou desvio de ramal ou telefônico. As empresas não conseguem encontrar os dirigentes sindicais. Os próprios dirigentes sindicais não estão trabalhando, estão trabalhando em regime de home office. Então, toda essa dificuldade de comunicação de 2, 3, 4 dias muda totalmente o cenário empresarial. Então, é importante deixar claro que esta sim é uma solução bastante flexível que a gente tem visto que tem resultados práticos bem mais eficazes do que a busca, por exemplo, de uma negociação sindical. É evidente que vocês devem olhar com muita cautela, né, o aditivo individual, porque ainda existe, né, o 468 da CLT. Eu não posso também criar uma regra permanente que gere prejuízo para o trabalhador em definitivo. É uma fase transitória que as empresas estão passando e os aditivos e essas negociações judiciais elas devem ser transitórias, tá certo? Então, muita cautela com relação a isso. O força maior... Desculpa. Não, tudo bem. Que os acordos individuais têm que observar os limites impostos pela Constituição, né? Quer dizer, você não pode, obviamente, negociar nada que esteja ali fora. E os acordos que foram feitos até 30 dias antes da MP, eles continuam válidos, né? Eles foram validados. Só para dar essa observação. Sim, a convalidação. É isso aí, Márcio. Obrigado pela colaboração, pela lembrança. Vou seguir aqui, então. É um prazer, né? Força maior, a gente tem aqui... então assim,
A CLT, ela foi publicada em 1943, ela tem alguns artigos, que é o 501, 502, 503 e 486. Esses artigos, gente, muitas pessoas, especialistas do direito, não conheciam esses artigos, porque são artigos que a gente considera artigos dormentes na CLT, porque é necessário uma ação externa, como um caso fortuito, uma força maior para que ele tenha aplicabilidade, sabe? Recentemente a gente viu a aplicação, né, do 501 e seguintes, no caso de uma empresa que teve aí um incidente de barragem, tá? Eu sei que não posso revelar o nome dessa empresa por razões confidenciais, mas acho que todo mundo faz ideia de que seja uma empresa que trabalha na mineração, teve incidentes com barragens, eles aplicaram, e as prestadoras de serviços aplicaram, né, o artigo 501 e seguintes da CLT. Então essa foi a ocasião mais recente, e de novo nós estamos enfrentando novamente a aplicação desses artigos. Nós temos um slide específico para isso, que eu e o Márcio vamos abordar mais para frente, é o penúltimo slide, que nós vamos falar especificamente do que trata esses artigos, agora que foi declarada a força maior por parte da MP 927. Tá? A MP 927 também faz menção e traz detalhamento sobre o teletrabalho, que nós chamamos de home office, que é o trabalho remoto por parte dos colaboradores que têm a jornada de trabalho interna exercida de suas casas, certo? Então, isso é importante deixar claro. O teletrabalho, né, que eles estão tratando na MP e no artigo 75 da CLT, é o trabalho de casa, não é o trabalho da cafeteria, não é o trabalho da casa de praia, não é o trabalho da praia, não é o trabalho do parque, não é onde tem sinal de internet, é o trabalho em casa, porque o objetivo principal desta MP, sem dúvida alguma, é tentar criar alternativas e ferramentas para a preservação do emprego e diminuição da circulação das pessoas e o acesso das pessoas ao transporte público. Elas não devem transitar, elas não devem proliferar o vírus. Então, por isso que essa MP trouxe uma regulamentação específica do teletrabalho, que também tem um slide específico, é o último slide que a gente vai trabalhar. Nós havíamos dito no último webinar que o teletrabalho era possível mediante uma política interna, termo de adesão individual, mas agora com o controle de jornada. Agora a MP ela fala sem controle de jornada e por aditivo, que deve ser regularizado nos próximos 30 dias, como o meu sócio Márcio já colocou. Nós vamos falar um pouquinho disso mais adiante. Márcio, com relação às férias individuais e coletivas, eu gostaria de contar com a sua colaboração, né, que agora houve uma alteração aí, né? As férias individuais, elas deveria haver uma comunicação prévia de pelo menos 30 dias ao colaborador, e nas férias coletivas, que está no próximo slide, a legislação previa que deveria haver comunicação prévia com pelo menos 15 dias de antecedência ao sindicato da categoria e ao Ministério do Trabalho. Como ficou, né, agora essas normas das férias individuais com a nova MP? A MP ela flexibilizou bastante, né? O empregador pode antecipar de forma unilateral e independente do transcurso do período aquisitivo o gozo das férias, né? Basta que o empregador avise agora com 48 horas de antecedência por escrito ou meio eletrônico. Esse é um ponto interessante, sabe? Porque essa semana eu respondi inúmeros questionamentos de clientes em relação a essa comunicação. Se essa comunicação deveria conter assinatura do empregado para a ciência, não. A MP fala que ela pode ser feita por escrito, por correio eletrônico, então basta avisar. Avisou, recebeu e já está valendo. O período mínimo, agora entrando mais numa parte mais prática, né? O período mínimo de gozo são 5 dias corridos, né? O pagamento poderão ser pagos até o 5º dia útil do mês subsequente e o terço constitucional devido poderá ser pago junto com o 13º. Os trabalhadores que estão no grupo de risco do coronavírus, eles têm uma prioridade em relação ao gozo de férias, e o empregador pode suspender também essas férias e a licença não remunerada dos profissionais, e isso já adentrando naqueles profissionais da área de saúde, né? As férias coletivas, por sua vez,
não se aplica o limite máximo de períodos anuais ou o limite mínimo de dias corridos previsto na CLT, e dispensada também a comunicação prévia aos sindicatos e autoridades. Eu acho que essa daí é uma questão, é uma dos pontos altos da MP, já era uma recomendação que a gente dava para os nossos clientes, mas que agora veio normatizada. Legal. Então, assim, só para resumir a questão toda, a gente agora pode, os empregadores, então, eles podem agora comunicar as férias dos colaboradores, seja ela coletiva, seja ela individual, em 48 horas por meio eletrônico. Quando o legislador coloca 48 horas, significa 48 horas. Tá? Se ele, houve aí algum questionamento de alguns clientes falando, olha, eu posso comunicar as férias na sexta para ele sair na segunda? Em princípio pode, porque se ele quisesse que fossem dias, ele colocaria com 2 dias de antecedência. E o contagem de prazo de 2 dias de antecedência significa que você não conta os dias, os sábados, os domingos, descansos semanais remunerados. Quando ele coloca 48 horas de antecedência, significa que o quê? Que são horas, e horas não tem hora útil ou hora em descanso. Então, você pode fazer o comunicado na sexta para ele sair em férias na segunda. É uma situação emergencial, é claro que todo mundo tá vivendo o mesmo cenário, e esse é um estado de exceção para a regra de férias. Tá? Então, hoje a gente não tem nem como questionar, falar, olha, com 48 horas eu não consigo programar minhas férias, pegar uma viagem de avião, viajar com a família para a praia, porque está tudo fechado, está tudo proibido. Esse foi um mecanismo, não para usufruir as férias, mas sim uma forma dos empregadores reduzirem a provisão de férias futura, embora tenha um desembolso de caixa parcial agora, justamente para, junto com o trabalhador, evitar os desligamentos em massa que, lamentavelmente, a gente já vem enfrentando em alguns segmentos. Tá? Agora eu já virei para o próximo slide, então o Márcio colaborou com a apresentação em relação a férias coletivas. A gente tem agora uma questão de banco de horas, né, que a lei anterior, né, a reforma de 2017, ela trouxe a possibilidade do banco de horas de 6 meses. E o banco de horas de 6 meses, ele deveria ser celebrado, então, entre empresa e empregado por termo de adesão, ou seja, fazer uma política interna, termo de adesão, e eu deveria, ao término dos 6 meses, pagar as horas que não foram compensadas ou descontar as horas que não foram trabalhadas pelo trabalhador. A MP trouxe uma flexibilidade maior para instituir o prazo de 18 meses para compensação dessas horas, ou seja, as horas elas poderão, se as empresas decidirem então lançar todas as horas que estão paralisadas durante esse período no banco de horas como horas débito, elas não vão precisar zerar em 6 meses, elas vão zerar isso em 18 meses a contar do quê? A contar da data da instituição do banco de horas, que não precisa, neste caso, da participação do sindicato. Esse é um outro viés, né? Eu e o Márcio, nós estamos aí respondendo, estruturando muitos bancos de horas já com esse prazo de 18 meses. Nós estamos fazendo aditivos a banco de horas já existentes para incluir o prazo de 18 meses, para ter certeza de que empresas que iam zerar o banco aí em julho, empresas que iam zerar o banco em setembro, ou zerar o banco em dezembro, que elas se beneficiem deste banco de horas, dessa cláusula da MP, que foi estendido para 18 meses do banco de horas. Tá? Um outro item que a MP trouxe, e tem gerado muita polêmica, é o diferimento do FGTS. Parece uma questão simples, mas traz um complicador prático. As empresas elas podem deixar de recolher o FGTS de março, abril e maio, cujo vencimento se dá em abril, maio e junho, e começar a pagar esse FGTS a partir do dia 7 de julho de 2020, parcelado em até 6 vezes. O aspecto legal parece bastante simples. O procedimento prático é um pouco mais demorado. Primeiro, isso depende de uma
portaria administrativa da Caixa Econômica Federal, que ainda não saiu, deve sair nas próximas semanas. A gente já tem ciência que eles devem publicar alguma coisa nesse sentido. Só que o aspecto prático que vai trazer o complicador é justamente no caso de rescisão contratual nesse período até o final de 2020. Sabemos que haverá muitas rescisões contratuais durante esse período e a empresa vai ter que calcular individualmente a diferença de FGTS para depositar juntamente com as verbas rescisórias. Então, você imagina uma empresa que tem 10 mil empregados, ela resolve aderir, né, esse parcelamento e decide desligar o empregado em agosto de 2020. Ela vai ter que fazer o cálculo das diferenças de FGTS referente a março, abril e maio, verificar o que já foi pago referente à conta desse empregado no primeiro parcelamento de julho, e aí ele vai falar, olha, então eu tenho que depositar isso adicionalmente na conta do trabalhador no momento da rescisão. Esse trabalho é um trabalho manual e os sistemas não estão parametrizados para isso, então é bom que as pessoas tenham ciência de que a tomada de decisão de deixar de recolher o FGTS para se valer dessa vantagem nesse momento vai trazer um retrabalho gigantesco lá na frente caso haja desligamento de empregados, porque a empresa vai ter que fazer a composição do FGTS desse trabalhador no momento da rescisão, tá? Então, só para esclarecer esse ponto, que é muito importante na tomada de decisão de vocês. O Márcio já antecipou um pouquinho, né? A MP traz regras próprias de extensão de jornada para profissionais de saúde. Então, aquelas empresas privadas que têm clínicas, fazem exames clínicos, que atendem emergências, hospitais, essas entidades ligadas ao sindicato da saúde, o Sim Saúde, eles podem estender a jornada, inclusive 12 por 36, alterar turno, sem a necessidade de renegociação com os sindicatos nesse estado de emergência que nós estamos vivendo em força maior. Então, para deixar bem claro, isso aqui é especificamente voltado para os profissionais da saúde, tá certo? Não se estende a profissionais que não estão ligados ao ramo da saúde, tá? Os auditores do trabalho nesse período, que está todo mundo trabalhando em home office também, Ministério do Trabalho e Emprego, na verdade, a Secretaria do Trabalho e Emprego, ligado ao Ministério da Economia, está trabalhando, a maioria das superintendências regionais de trabalho e emprego estão trabalhando em regime de home office também. Os auditores, eles continuam enviando e-mails para as empresas, solicitando documentação, só que eles estão dando prazos maiores para a apresentação desses documentos, e agora, com a MP, eles não poderão lavrar autos de infração, né, autuar as empresas nesse período, eles vão orientar as empresas e dar prazo para as empresas se regularizarem. Acho que isso é importante salientar. Então, não que as empresas vão se livrar das multas, não. Durante esse período, elas não vão sofrer autuações. Elas vão ter uma oportunidade de correção de qualquer desvio ou violação de norma que o auditor encontre na sua fiscalização por meio de documentos, porque nem localmente ele está indo. Entretanto, após esse período de pandemia, eles poderão voltar a lavrar autos de infração, inclusive referentes ao período que eles fiscalizaram durante a pandemia e força maior, se a empresa não tomar as medidas corretivas. Tá? Então, a gente tem salientado que isso não é uma anistia de multa. Ele suspende a obrigatoriedade do exame médico ASO, periódico. O ASO de admissional e o periódico, né? Então, nesse período, se vencer o exame médico, as empresas não serão autuadas, não é necessário mandar o empregado fazer o exame médico periódico. Também não é necessário hoje, para início, né, de um trabalho, de uma nova contratação, a empresa fazer o exame médico admissional. Atualmente, as empresas elas são obrigadas, antes do início das atividades, a fazer o admissional. Nesse período, se você fizer uma contratação emergencial, não é necessário fazer o exame médico admissional, mas será necessário fazer após a cessação desse estado de emergência e força maior. Tá?
E uma outra preocupação grande era a preocupação de a contaminação do Covid em no ambiente de trabalho ser considerado doença ocupacional B91. Então, a gente sabe que o nexo a comprovação do nexo de causalidade cabe ao empregador fazer a defesa contrária, né, dizendo que não, ele não se contaminou aqui, então cabe ao empregador dizer que aquela doença não é ocupacional. Com o advento da MP, inverteu o ônus da prova, cabe ao trabalhador comprovar que houve nexo de causalidade, ou seja, houve comportamento culposo, minimamente culposo por parte do empregador para que veio a contaminação, influenciou na contaminação do Covid-19 por parte do trabalhador, para se caracterizar uma doença ocupacional. Então, de pronto, ela não é doença ocupacional. Isso não significa que vocês estão autorizados, né, a voltar todo mundo para o escritório, porque se todo mundo pegar Covid não vai ser considerado doença ocupacional. Não, o objetivo é dar segurança jurídica para o empregador que aquilo que aconteceu naquele período de transição não vai gerar benefícios B91 com estabilidade de 12 meses para o trabalhador. Esses pontos todos aqui, Márcio, tem algum que você gostaria de comentar? Nos agraciar com algum comentário adicional? Não, na verdade, esse ponto da prova do nexo causal é bem interessante para as empresas, porque isso que você falou dá uma tranquilidade muito grande, porque não gera estabilidade imediata. E só voltando lá na questão do banco de horas, da compensação, tá, né? Porque também foi uma questão que eu respondi bastante essa semana, só para deixar claro que essa redução do banco de horas na jornada, ela não gera redução de salário. Existe uma dúvida, porque muita gente está querendo instituir o banco de horas como se fosse uma economia em relação ao pagamento de salário. Não. O que vai ter é o seguinte, vai ter uma diminuição de jornada, o salário vai continuar o mesmo, e lá na frente, essa diminuição de jornada vai ser compensada com o aumento da jornada para que esse período fique quitado. É só esse esclarecimento que eu acho que vale a pena, porque foi uma coisa bastante questionada essa semana. Tem razão. A gente vai tratar, muito bem lembrado, Márcio, a gente vai tratar da questão da redução salarial, que acho que é uma questão que todo mundo tem dúvida, pode reduzir, não pode reduzir, quais os requisitos legais para reduzir. A gente vai tratar isso no slide, daqui 2 slides, tá? Bom, essa primeira parte da genérica, a gente tem a prorrogação da vigência do mandato da CIPA, acho que é muito inteligente isso também, porque a CIPA já está treinada. E no momento em que a gente tem uma pandemia que afeta a saúde do trabalhador, não faz sentido eu renovar a CIPA e ter que treinar as pessoas durante a pandemia para elas entenderem como é a importância da CIPA para começarem a agir. Então, a MP permitiu a prorrogação da vigência do mandato da CIPA até o término da pandemia. Ela permitiu a prorrogação da validade da convenção de acordo coletivo por 3 meses, porque aquelas empresas que estavam já negociando database, maio, abril, 1º de maio tem muitas databases em função do dia de trabalho, elas podem unilateralmente comunicar ao sindicato dizendo que vão postergar essa negociação para 3 meses adiante, ou seja, alterar a database para frente em função desse estado de emergência e força maior que nós estamos vivendo. Tá? Então é uma comunicação simples para o sindicato dizendo que, com base na MP 927, eu não estou suspendendo as negociações e vou jogar a database 3 meses para frente. Tem uma antecipação de abono pecuniário e previdenciário em 2 parcelas, que é um abono pago pela Previdência Social, que está sendo antecipado para garantir uma receita mínima ao trabalhador. Acho que não é o caso de nenhum de vocês, porque não é um desembolso feito pela empresa. Nós temos, o Márcio muito bem colocou, nós temos a convalidação, né, de todos os atos do empregador que não violem, evidentemente, né, a Constituição Federal, né, esse cuidado deve ser tomado, dos últimos 30 dias. Então, quem fez acordo individual, quem colocou as pessoas em férias coletivas, não tomou as medidas necessárias, ou fez dobra de turno, extrapolou a jornada de trabalho, ou fez banco de horas sem a previsão legal, todos os acordos de compensação eles são convalidados. Vocês vão ter 30 dias aí, recomendo, né, que vocês, nesses 30 dias desde a data da aplicação, vocês regularizem isso. Se vocês quiserem ajuda para regularização, para elaboração das políticas, dos termos, dos contratos, por favor, a gente tem aí as informações para nos procurar, pode entrar em contato que a gente tem auxiliado muitos dos nossos clientes nessa regularização.
na checagem, regularização, para que após o período de pandemia vocês não sejam surpreendidos com ações trabalhistas, sejam elas de caráter individual ou coletivo, né? E, lamentavelmente, depois de menos 24 horas, né, o nosso presidente ele revogou o artigo 18, que tratava do layoff. Tá? Isso é fruto justamente daquele conflito de competência e o viés político que o Comitê Tripartite tem enfrentado em suas decisões, suas análises lá no Ministério da Economia. Então, aquele artigo que falava em suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, para treinamento, capacitação, com pagamento ou não de ajuda de custo às custas do empregador, que era uma solução bastante inteligente para alguns segmentos, não todos, lamentavelmente foi revogado, né? O Márcio veio acompanhando isso de perto, né, Márcio? E a gente acha que em breve deve sair uma MP sobre isso, certo? Sobre redução de salário. Redução de salário e suspensão do contrato de trabalho, né? Contrato e jornada, sim, com certeza. A gente fez o exercício no escritório até por conta dessa questão da suspensão e a discussão se o empregador deveria pagar salário, parte do salário, e nós fizemos umas contas, baseados em alguns estudos, e nós vimos que se o empregador contribuir com até 44% do valor do salário, fora benefícios, mantendo os benefícios, se contribuir com 44% do salário, é mais barato manter o funcionário do que demitir. Isso pode ser um ponto importante nas discussões aí, e pode vir algo, eu acredito que venha algo nesse sentido. Isso, a gente tem acompanhado de perto e acho que essa revogação não quer dizer que não virá. Eu acho que eles estão aperfeiçoando, né, o artigo, porque a lei do layoff já existia, só que quem pagava a conta era o governo, eles resolveram preservar, então, as contas do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Houve uma discussão interna e acho que eles vão aperfeiçoar e talvez a gente tenha novidade ainda essa semana, tá certo? Isso vai depender muito... Desculpa, Tanabe. Da forma como ele foi colocado na 927, realmente era difícil de ser mantida, né? Quer dizer, você suspendeu o contrato sem pagamento nenhum, quer dizer, ainda tinha aquela justificativa do curso de aperfeiçoamento e tal. A gente, quando leu a primeira vez, a gente já entrou nessa discussão, né? Na madrugada da publicação, a gente já estava nessa discussão, né? Exatamente, a gente estava discutindo isso à meia-noite do domingo, 1h da segunda, a gente já estava com alguns planos prontos já para publicar para os trabalhadores, e aí o presidente jogou um balde de água fria, mas tudo bem, faz parte do nosso trabalho também, né, Márcio? Bom, agora eu vou falar um pouquinho da Força Maior. A Força Maior, são os últimos 2 slides, gente, a gente está dentro do tempo aqui, temos 15 minutinhos. A Força Maior pela nova MP, o que ele disparou os artigos 501, 502, 503 e 486 da CLT. Obviamente a gente não transcreveu todos aqui, porque essa leitura eu acho que vale a pena uma reflexão interna. Eu acho que todo mundo está em home office, é uma ótima leitura, pegar a CLT e começar a ler alguns dos seus artigos. Esse 501, 502, 503, eles são bem interessantes porque são artigos que passam despercebidos no nosso dia a dia. Porque, na verdade, eles não são, dependem, né, justamente de uma força, de uma atuação externa para a sua aplicabilidade, tá? Em resumo, ele trata de 3 pontos, a gente vai abordar 2 que são mais interessantes, né? A primeira delas é a rescisão do contrato de trabalho com menor custo para a empresa, na hipótese de extinção de estabelecimento. Significa o quê? Se a empresa ela vai fechar as portas, ou seja, eu vou encerrar minha atividade, eu não tenho condições de manter, né, esse pessoal 3, 4 meses parado, ela pode rescindir o contrato com 50%, como se fosse uma rescisão por mútuo acordo. Veja bem, a lei é específica e clara, expressa dizendo extinção de estabelecimento ou empresa, ou seja, eu tenho que fechar uma atividade inteira ou fechar o estabelecimento inteiro, tá certo? Eu pago 50% da multa do FGTS e pago 50% do aviso prévio, tá certo? Isso é uma redução prevista nessa norma em caso de força maior. A gente tinha dúvidas no começo da aplicação dessa modalidade de rescisão, justamente em função da questão da força maior e da questão do encerramento do estabelecimento. A gente teve aí, ficamos, né,
pelo menos uns 2 ou 3 dias, né, Márcio, discutindo essa questão, e a lei é clara, expressa. Se você não encerra o estabelecimento, você não pode se valer dessa vantagem, desse benefício do 501, tá certo? Então são 2 requisitos, força maior e encerramento de estabelecimento ou empresa. Tendo esses 2 requisitos, você pode se valer deste dispositivo. A intenção do legislador, evidentemente, quando declarou força maior, não era que você utilizasse esse dispositivo de rescisão do contrato. Era para disparar o segundo dispositivo. O segundo dispositivo da redução salarial, que é o quê? Esse segundo dispositivo fala redução geral de salários não superior a 25%, respeitado o salário mínimo da região, pelo tempo que perdurar o motivo de força maior, mas mediante negociação sindical. Bom, o artigo não trata da negociação sindical, mas aí a gente tem que fazer uma interpretação de norma conjunta. A CLT é de 1943, o artigo é de 1943, a Constituição Federal é de 1988, e ela é uma norma superior à CLT, Constituição Federal, CLT. O que acontece? Além de ela ser superior à CLT, ela é posterior à CLT. E ela recebeu esse artigo, ou seja, ela não revogou o artigo da CLT. Diante disso, a conclusão que nós temos é que a redução salarial, e nesse artigo prevê a redução de até 25%, não superior ao salário, respeitado o salário mínimo, né? Ele não fala em redução de jornada. Então, a redução do salário sem redução de jornada, mediante negociação sindical, com base no artigo 7º da Constituição Federal, que fala o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o inciso 6º, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Ou seja, ele recebeu o artigo 501, 502, 503 da CLT e estabeleceu que essa redução, né, necessita de negociação sindical porque é previsto na Constituição Federal. Tá? Algumas empresas já estão em negociação de redução salarial, com o Sindipd de São Paulo, por exemplo, né, a gente tem notícias disso. Tem algumas empresas que adotaram a redução salarial sem a negociação sindical, e a gente sabe que o sindicato já notificou a empresa para regularizar a situação, ou seja, o sindicato nem disse que não podia. Ele falou o seguinte: olha, a gente entende a situação, só que você não pode fazer isso sem negociar com a gente. Por favor, a gente requer uma mesa de negociação. Por quê? Porque, na verdade, eles estão querendo um período de garantia de emprego pós-redução salarial. Em geral, a experiência nos mostra que, nesse tipo de situação de redução salarial, principalmente que já foi negociada pelas autopeças no passado, pelas montadoras no passado, os sindicatos eles pedem, né, um período de garantia de emprego para os trabalhadores igual ao período que ele permaneceu com salário reduzido. Então, isso que não é definitivo, é uma regra transitória. Imagina que a gente fique em 3, 4 meses num regime de isolamento. Quando voltar ao salário normal, voltar às atividades normais, o sindicato está pedindo, então, 4 meses de estabilidade. É isso que o sindicato, em geral, está pedindo. Na verdade, eles pedem o dobro de 4 meses, pedem 8, e aí, na negociação, por termo aditivo, a gente consegue reduzir, tem conseguido reduzir aí para, pelo menos, o período, né, que ele ficou com salário reduzido. Tá? Isso é uma coisa que a gente pode assessorar vocês, a gente tem contato com muitos sindicatos, e talvez seja uma das soluções que a empresa possa pensar e avaliar daqui a algum tempo, tá? E com relação ao home office, né, que é o último slide, eu gostaria que o Márcio ele já iniciasse com os comentários dele. Acho que ele, nos últimos dias, ele se debruçou bastante trabalhando, né, respondendo, né, as dúvidas de home office e também trabalhando em regime de home office. Então, mais do que nunca, a gente tem um bom conhecimento sobre isso aí. Eu acho que a gente falou no início, né? Quer dizer, essa comunicação por 48 horas, por forma eletrônica, sim, né? Isso é estendido aos aprendizes e estagiários, né? Isso é uma coisa interessante. Né? As condições têm que ser firmadas em documento próprio, a logística fica por conta do empregador. Esse é um ponto interessante, né, Tanabe? Porque a estrutura de trabalho, né? Ela tem que ser fornecida pelo empregador, ainda mais com a exigência desse home office, né? Nos 30 dias.
o empregador pode reverter essa situação a qualquer momento, simples comunicado também, né? Pode chamar Sim. de novo ao trabalho no in-house a qualquer momento. Quer dizer, acho que a gente falou bastante, não sei se você tem mais coisa a acrescentar. É que, na verdade, eu só queria acrescentar que, assim, na última webinar, a gente fez tinha muitas dúvidas em torno disso, né? A gente explicou que colocar o pessoal em home office sem regra é um motivo para ter conflitos trabalhistas no futuro, a empresa ser entupida de reembolsos de despesa, de luz, de água, de internet, justamente por conta, né, dele estar exercendo as atribuições em casa, usa o ar-condicionado, usa energia que não usava antes, usa internet num volume que não usava antes, então ele tem que tomar uma série de ações para poder se instalar em casa, e esse aumento de custo, ele vai lá e quer repassar para a empresa. Então, para evitar, né, conflitos futuros, né, e essas dúvidas em torno disso, a AMP colocou uma pá de cal no assunto. Então, tudo aquilo que foi feito 30 dias antes, ele tem 30 dias de prazo para regularizar, como você colocou, Márcio. Ele tem que fazer o aditivo contratual. Então, antigamente a gente falava, faz uma política interna com termo aditivo, com uma concordância por e-mail, já era suficiente. Não, agora é expresso. É por aditivo contratual. E por que é por aditivo contratual, gente? Porque a AMP, ela muda o regime de trabalho. Tá? Então, Tanabe, o que é regime de trabalho? Qual a diferença? Tal? Assim, tecnicamente, né, nós que somos advogados, a gente tem que tratar as questões técnicas com muita precisão. Né? Então, eu e o Márcio, a gente estava discutindo esse assunto, e o que acontece? Né? E o Márcio deixou muito claro que entendia também que isso é uma alteração de regime. O regime de trabalho, ele é previsto no artigo 62 da CLT, que é o quê? Trabalho externo ou cargo de confiança, e não sendo trabalho externo ou cargo de confiança, ele é o trabalhador que precisa de controle de jornada. Então, quando você pega uma pessoa que está sob controle de jornada e transforma ele com isenção de controle de jornada, que é o que a MP fala, transformando ele por inciso terceiro, que é regulado pelo 75 da CLT, que fala de teletrabalho, é uma mudança de regime. E quando eu mudo o regime, mudo o salário, eu preciso fazer o aditivo contratual. Então, a legislação, a MP, já nessa situação de estado de calamidade emergencial, ela permitiu que vocês colocassem, ainda que em regime transitório, as pessoas com base sem controle de jornada, com base 62 terceira da CLT. Então, aquilo que a gente havia colocado no primeiro webinar, dizendo, olha, coloca o pessoal em home office, mas vai ter que controlar a jornada de quem tinha controle de jornada, nem que seja manual, porque eu não estou mudando o regime, eu estou mantendo temporariamente as pessoas alocadas em casa. Agora não. A MP fala em alteração de regime. As pessoas que tiverem teletrabalho, elas devem assinar um aditivo contratual, e esse aditivo contratual, ele deve especificar quem é responsável por o quê. Então, Márcio citou, por exemplo, olha, essa infraestrutura, a logística de levar o equipamento, muitos levaram, não tinha notebook, levou o desktop, levou o teclado, levou o mouse, levou o monitor, levou os suportes ergonômicos, levou cadeira, levou mobiliário, alguns até levaram mobiliário. Então, assim, essa logística de levar o custo, a responsabilidade do empregador. Então, provavelmente, né, as empresas vão receber esses reembolsos, e é importante deixar claro nesse aditivo como é que vai se dar esse reembolso. Se vai se dar durante esse processo de afastamento, né, durante esse processo de quarentena, ou se vai dar posterior ao processo de quarentena. Tá? Então, esse é um aspecto prático, muito bem colocado pelo Márcio. O outro aspecto está relacionado ao quê? A energia elétrica, a internet, porque essa questão ela é polêmica. 90% dos nossos clientes não vai reembolsar a energia elétrica, não vai reembolsar a internet, porque eles entendem que
o trabalhador já tinha essa despesa antes, né? E o acréscimo dessa despesa de energia elétrica e de internet, ele vai ser marginal. Então, o que ele coloca? Ele coloca no aditivo, dizendo o seguinte, a responsabilidade da empresa é colocar essa infraestrutura, computador, sistema, aplicativo, pessoal de TI 24 horas, por atendimento de call center, mobiliários, quando é possível, e responsabilidade do empregado. Toda a internet banda larga, a energia elétrica, o cômodo da casa que seja livre, né, de ruído, que ele possa atender ligações telefônicas e atender videochamadas com segurança e com privacidade, certo? Iluminação, que acho que é importante também, o cara trabalhar num lugar com uma boa iluminação. Então, tudo isso ficou responsabilidade, na divisão ficou responsabilidade do empregador, outra responsabilidade do empregado. Colocando isso no aditivo assinado, isso tem validade, com base justamente na própria MP, que fala que o acordo individual é válido, tá certo? Tem empresas que optaram em fixar o valor de ajuda de custo. Então, ela fez um cálculo, falou, olha, vai ter um acréscimo aqui de X reais de ar-condicionado, de luz, de internet, então eu vou fazer um reembolso de R$35. R$45 é o que está girando, né? Essa ajuda de custo está girando R$35, R$45 e isso vai ser pago após o período da pandemia. Tá, para colocar isso, para dar tranquilidade para o trabalhador que ele vai receber alguma coisa a título de reembolso de despesa, a título de ajuda de custo. Justamente porque a possibilidade seria a empresa falar, não, eu vou reembolsar as despesas, me traz aí a conta, eu vou reembolsar. Vocês imaginam o trabalho que a empresa vai ter para processar reembolso de internet e reembolso de conta de luz e estabelecer um percentual de cada uma delas e estabelecer critério. Olha, eu vou reembolsar 20% da sua conta de luz limitado a X reais. Então vai ser uma confusão. Então, para evitar tudo isso, as empresas partiram por uma ajuda de custo sem natureza salarial, que não recebe nenhum tipo de encargo social. E isso tudo, em geral, estão jogando para frente para reembolsar depois que acabar o período de pandemia, para elas terem certeza do valor total que vai ser englobado nesse reembolso, tá certo? E aí, feito esse aditivo, que vocês devem regularizar em 30 dias, a contar do dia 22, ou seja, vocês têm até o dia 21 de abril para regularizar essa condição de home office, ou seja, todo mundo que está em home office vai ter que assinar eletronicamente um contrato, um aditivo ao contrato de trabalho de acordo com a MP. E depois que voltar da pandemia, aí assina o documento físico. E todo mundo que está em regime home office pela MP pode ser colocado sem controle de jornada. Ou seja, você suspende o controle de jornada, ou seja, não tem mais pagamento de hora extra durante esse período, e você só fixa a jornada a 8 horas por dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o fato de não ter controle de jornada não significa que você pode exigir que ele trabalhe 12, 13, 14, 20 horas por dia. Significa que o quê? Que ele vai ter a jornada dele de 8 horas, ele vai controlar, ele pode trabalhar em determinados horários do dia que ele quiser, pode trabalhar de madrugada, e aí, nesse caso a empresa queira contar com essa força de trabalho durante o dia, então vocês podem criar o que a gente chama de horário núcleo, que é fixar para toda empresa o seguinte, das 10 às 4 da tarde, todo mundo tem que estar conectado. Isso significa o quê? Que nessas 6 horas é o horário núcleo. Se eu quiser trabalhar 2 horas antes, ou seja, quero entrar às 8, terminar às 4 da tarde, às 4 com interrupção, às 5 da tarde, então eu tenho que começar antes a trabalhar. Se eu quero começar a trabalhar às 10 da manhã, então eu vou ter que, acabou às 4 da tarde, eu vou me estender um pouco mais a jornada para completar as 8 horas por dia. Então, é importante que, se a empresa quiser, ela pode criar mecanismos, né, de horário núcleo sem que isso implique em pagamento de jornada extraordinária. Tá? E se o empregador, por alguma razão, não fornecer condições mínimas necessárias para o exercício do home office, por exemplo, especialmente no Rio de Janeiro, a gente tem visto que tem algumas comunidades que não têm internet banda larga. A internet é do celular. E às vezes a compatibilidade dessa internet celular, ela não tem a velocidade necessária, com todo mundo da comunidade usando a rede 4G, para conectar o computador. Nessa situação, a empresa não pode falar para o trabalhador, então vai lá e procura uma internet banda larga para trabalhar. Não, ela vai ter que considerar que aquele trabalhador está à disposição.
Ele está protegido por duas normas. Uma é a MP agora, que fala que ele está à disposição quando o empregador não oferece infraestrutura para o home office. E a outra é a Lei 13.979, que fala que o empregado isolado em quarentena, ele é considerado falta justificada, ou seja, os 14 primeiros dias do período ele vai ficar recebendo pela empresa, a partir do os 15 primeiros dias pela empresa, a partir do 16º ele vai ser afastado pelo INSS, porque é um afastamento relacionado a uma doença e ele teria que entrar no Bento 31. É isso que o governo ainda não regulamentou, mas em tese é o que deveria acontecer. Bom, com isso eu excedi um pouquinho no tempo. Márcio, eu gostaria que você, se pudesse contribuir com as considerações finais. Eu só agradeço a participação aí, a sua condução. Acho que foi bastante elucidativo, acho que abordou muita questão que estava gerando dúvidas reiteradas pelos clientes. Eu acho que isso amplia muito o leque de todo mundo que assistiu. O nosso também, porque vem coisa nova pela frente. Teve o discurso de ontem que gera um pouco mais de atrito entre os governos, enfim. A expectativa é de muito trabalho e de fazer a economia de alguma forma continuar girando aí e ajudando os nossos clientes. Acho que é isso. Agradecendo mais uma vez o público recorde aí e o prazer de dividir aí esses momentos contigo. Professor Márcio, eu que agradeço, né? Eu não preciso tecer mais elogios, você sabe da grande admiração que eu tenho por você em relação à nossa parceria aqui no escritório, da nossa área trabalhista, e eu gostaria também de transmitir uma última mensagem para o público que nos assiste, que a mensagem principal é ficar em casa, gente. Acho que a gente tem que tomar cuidado dos nossos pais, que têm uma idade mais avançada. O vírus é muito agressivo em relação ao público mais idoso. A gente não pode achar que é uma gripezinha, a gente não pode achar que é um resfriadinho, só porque a nossa idade, a nossa juventude, ela se recupera mais rápido. A gente tem que pensar, sim, em conter a proliferação do vírus, a gente tem que pensar em conter e baixar aquela curva de atendimento para os nossos serviços de saúde não entrarem em colapso e preservar e proteger os nossos pais, os nossos amigos mais próximos, nossos parentes que têm uma idade um pouco mais avançada, porque o vírus não perdoa essas pessoas, não tem classe social, não tem atleta ou não atleta, como o presidente colocou. Ele vai atacar todo mundo, tá certo? Muito obrigado a todos. Só uma última observação, é que nós vamos mandar essa apresentação junto com a nossa pesquisa a gente vai fazer uma pesquisa de qualidade da nossa apresentação e tal, junto a vocês, e todo mundo que participou vai receber essa apresentação em vídeo e essa nossa pesquisa, só para chamar atenção para esse fato. Obrigado, Márcio. Obrigado pela lembrança, né? E novamente agradecer todo o nosso corpo técnico, marketing, TI, o Márcio e o Fábio, que deu a oportunidade de a gente estar dividindo essas informações valiosíssimas, né, com o nosso público. Tudo bem? Então, fica aqui nosso agradecimento, um bom dia e boa semana para vocês em home office. Tchau, tchau.